Hoje vamos falar sobre o tratamento daqueles pacientes que têm o diagnóstico de tuberculose e HIV ao mesmo tempo. E o que nós temos que saber desde o início? É que nós não podemos começar o tratamento de tuberculose e HIV juntos. Então, primeiro nós temos que iniciar um tratamento e depois que nós vamos começar o outro. Por exemplo, um paciente que acabou de chegar para ser atendido, nesse paciente foi feito o diagnóstico de tuberculose, também foi feito o diagnóstico de HIV. Então, primeiro nós vamos começar o tratamento de tuberculose nesse paciente e depois de 2 semanas a 2 meses, depois que esse paciente estiver fazendo o tratamento de tuberculose, é que nós vamos começar o tratamento de HIV nesse paciente. Doutora, mas como é que eu vou saber se esse paciente vai começar o tratamento de HIV 2 semanas ou 2 meses depois que ele estiver fazendo o tratamento de tuberculose? Isso vai depender da imunidade do paciente. Se a imunidade do paciente estiver muito ruim, ou seja, com CD4 menor do que 50, nós vamos começar esse tratamento de HIV 2 semanas depois que nós tivermos começado o tratamento da tuberculose. Mas se essa imunidade do paciente tiver razoável, ou seja, o CD4 maior que 50, maior ou igual a 50, nós podemos esperar 2 meses, depois que esse paciente tiver começado o tratamento da tuberculose, para poder começar o tratamento de HIV desse paciente. Como as medicações do tratamento da tuberculose, elas interagem pouco com os inibidores da transcriptase reversa, nucleosídicos, que são usados no tratamento do HIV, de forma geral, nós podemos tratar os pacientes com HIV com as mesmas medicações usadas no tratamento da tuberculose da população em geral. Ou seja, eu posso usar para tratar tuberculose nos pacientes com HIV esse mesmo remédio que tem disponível nos postos de saúde. Ah, doutora, deixa eu ver se eu entendi. Então, paciente que tem HIV, eu posso usar os mesmos remédios do postinho de saúde? Sim, pode sim, para tratar a tuberculose nesse paciente que tem HIV. Em algumas situações, nós vamos precisar trocar algumas dessas medicações, mas eu vou já explicar mais na frente. Mas, de forma geral, nós podemos começar o tratamento com o remédio do esquema básico que está disponível no postinho de saúde. E aí, como eu falei, depois de 2 semanas a 2 meses, depois que eu estiver tratando a tuberculose, eu começo o tratamento de HIV. E quais são as medicações para o tratamento de HIV que são as recomendadas? Então tá aqui, ó. Se o paciente não tiver gravidade, para tratar o HIV nesse paciente que eu comecei a tratar a tuberculose, eu vou usar a medicação 3 em 1, que é um comprimido que vem com 3 medicações nesse comprimido, que é a lamivudina, tenofovir e efavirenz. Aí o paciente vai tomar um comprimido por dia para poder tratar o HIV. Se esse paciente tiver 1 ou mais critérios de gravidade, a medicação que eu vou usar para tratar o HIV nesse paciente que começou a tratar a tuberculose vai ser 3-TC aqui, que é a lamivudina, TDF, que é o tenofovir, mais o raltegravir. Esse raltegravir ele vai ser feito de 12 em 12 horas. Lembrando que até 3 meses depois que eu terminar esse tratamento de tuberculose nesse paciente, eu vou ter que trocar esse raltegravir pelo dolutegravir, que é o esquema preferencial padrão do Ministério da Saúde, certo? Que aí quando eu terminar de tratar a tuberculose, eu posso voltar mesmo para esse esquema padrão. Doutora, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, se o paciente não tiver gravidade, eu vou começar o tratamento dele de HIV, né, depois que ele estiver tratando tuberculose com a medicação chamada 3 em 1.
E se ele tiver gravidade, eu vou tratar com lamivudina, tenofovir, raltegravir. Exatamente. Mas o que são esses critérios de gravidade, doutora? Certo, critérios de gravidade são: paciente está com CD4 menor que 100, paciente ter outra infecção oportunista além da tuberculose, paciente está com necessidade de internação e aquele paciente que tem uma tuberculose disseminada. Esses aqui são critérios de gravidade que me fazem usar no tratamento de HIV desse paciente esse esquema aqui. Outra situação também que a gente usa esse esquema aqui, ó, lamivudina, tenofovir, raltegravir, se o paciente ele tiver alguma contraindicação ao uso do esquema de 3 em 1. Doutora, mas onde eu trabalho não tem o CD4, como é que eu vou saber se o CD4 desse paciente está menor que 100? Como é que eu vou saber se esse meu paciente é grave, se ele está com imunidade baixa, doutora? Nós temos alguns critérios que nós usamos para estimar, para imaginar que a imunidade desse paciente pode estar baixa. E que critérios são esses? Paciente ter uma história de perda de peso mais de 10%. Paciente ser magro, ou seja, paciente ter um baixo IMC. Paciente ter candidíase, ou seja, vou examinar lá a boca desse paciente, está lá cheio de mofo, como os acompanhantes geralmente falam, o paciente fala. Paciente ter prurigo, paciente ter uma diarreia persistente. Vou olhar lá o hemograma desse paciente, vou ver lá que a hemoglobina está baixa, vou ver também que a albumina está baixa, ou o paciente apresentar linfócitos menor que 1000. Todos esses aqui são critérios que me fazem estimar que esse paciente pode estar com uma baixa imunidade. Doutora, e você falou que existem alguns pacientes que eles não vão poder usar esse tratamento da tuberculose que tem no postinho de saúde. Isso, exatamente. E que pacientes são esses? E o que nós vamos fazer com esses pacientes? Então, vamos lá. Em alguns pacientes, principalmente aqueles que eu vou precisar associar ou manter um inibidor de protease, mais ritonavir ou dolutegravir, que é esse esquema padrão, como eu falei para vocês. Então, nesses pacientes, eu não vou poder usar, eu não vou poder fazer o tratamento da tuberculose, nesse paciente que tem tuberculose HIV, com remédio do postinho de saúde. Então, nesses casos aqui, eu vou ter que trocar a rifampicina, que é uma das medicações principais de tratamento da tuberculose. Então, vou ter que trocar essa rifampicina pela rifabutina. E aí, nesse caso aqui, ó, nós vamos mudar, e aí vai ficar da seguinte forma. Então, na fase de ataque, ou seja, nos 2 primeiros meses do tratamento da tuberculose, eu vou usar a rifabutina, mais a isoniazida, mais a pirazinamida etambutol. E aí, na fase de manutenção do tratamento desse meu paciente, eu vou usar a rifabutina e a isoniazida. Por isso que é importante aquele paciente que tem HIV, que tem o diagnóstico de tuberculose, ele informar o profissional que está fechando esse diagnóstico que ele faz o tratamento de HIV, que muitos pacientes não falam. Inclusive, todo paciente que tem tuberculose, ele tem que fazer o teste de HIV, e todo paciente que tem o diagnóstico de HIV, nesse paciente deve ser investigado tuberculose. Agora, só a título mesmo de informação, então, como eu falei, há poucas interações entre as medicações do HIV, que são os inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos, e a medicação de tuberculose, né? As rifamicinas, como a rifampicina, a rifabutina, estão associadas a interações significativas com o inibidor de protease e dolutegravir. Por isso que nós acabamos trocando a rifampicina pela rifabutina, porque apesar das duas elas terem interações significativas, as interações com a rifampicina são muito maiores do que com a rifabutina. E lembrando que não está recomendado o uso de rifabutina em grávidas. Só a título de informação e lembrete, o que é um paciente com caso novo de tratamento de tuberculose? Aquele paciente que nunca foi tratado ou tratou por menos de 30 dias. O que é um caso de retratamento? Paciente que já tratou antes por mais de 30 dias
e agora vai precisar tratar novamente, ou porque teve recidiva, ou porque ele abandonou o tratamento. E aí nós vamos falar em falência quando o exame de escarro, ele continuou positivo após o tratamento, ou o exame de escarro que era fortemente positivo, ou seja, BK, que é o bacilo de Koch, era fortemente positivo, e ao final do 4º mês de tratamento ele continua positivo, ou se o BK, o exame de escarro, né, lá na última linha, ele era positivo, aí quando iniciou o tratamento ele ficou negativo, e depois ele voltou a ficar positivo, e se essa positividade dele continuou por pelo menos 2 meses a partir do 4º mês. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.